Graça e paz, queridos. Amém. Muito bom dia. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que atmosfera maravilhosa, não? Amém. Como Deus é lindo e como Ele está, de fato, manifesta em nosso meio. Pastor, eu não vi, mas a gente às vezes até sente, né? E não precisa sentir não, sabia? Ele não disse que estaria conosco quando nós sentíssemos Ele. Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. E tudo que eu preciso é acreditar no que Ele disse. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Você que nos visita, que bom que você está aqui. Você não veio por acaso. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra no meu coração. E pelo que Deus está sinalizando, talvez a gente até vá dar continuidade em alguma coisa no período da noite. Amém? Amém. Paulo ficou animado. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Dá um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Dê um abraço quem está do teu lado. Nós somos uma família. Aleluia. Se você já abraçou, pode ir se sentando. Tem gente que aguarda só esse momento e pode ir se sentando, né? Pastor, eu já levantei, que hora senta, senta, pede para sentar. Pede. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, eu não sei se você se deu conta, mas trata-se de uma celebração, de um culto, é uma festa. Amém? Sabia que isso que nós estamos fazendo aqui, talvez você percebeu, existe uma mesa com uvas e suco e pão, e querido, eu sei que naturalmente falando, nós estamos falando de um pão cenográfico, nós estamos falando de uma uva cenográfica, mas tudo isso tem um símbolo e um peso espiritual a nós. Não de fato o pão e a uva, mas aquilo que representa a nós. E a própria palavra diz que eu e você deveríamos fazer isso em memória dele. Amém? E eu fico me perguntando, trazer o que à memória? Me lembrar do quê? Por que eu preciso, pastor, de verdade, por que eu preciso, mês a mês, me lembrar? Eu sei, a Bíblia não trata que seria de mês a mês. A Bíblia não diz todo primeiro domingo. Isso foi algo que nós escolhemos. Amém? Amém? Mas sabia que do jeito que nós estamos vivido os nossos dias, talvez fosse interessante nós ceiarmos toda semana? Amém. Nós estamos sendo bombardeados com tanta informação, com tanta coisa, que talvez nós não estejamos trazendo à memória aquilo que precisa ser trazido, nós não estamos meditando acerca do que precisa ser meditado, nós não estamos gerando convicção no nosso coração daquilo que precisa estar convicto em nós. Amém? E é maravilhoso porque talvez nós não cearíamos uma vez por semana, talvez nós não cearíamos, se nós fôssemos talvez ceiar, já pensou se de repente nós deixássemos aberto? Então quando a maioria votasse que deveria haver ceia na igreja, talvez nós fôssemos ceiar uma vez por 6 meses, né? Uma vez a cada 6 meses, porque de fato, pastor, como que eu vou me lembrar de uma coisa que eu não lembro? Está comigo? Mas ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele, para justamente nos lembrar de tudo o que ele fez. E querido, se essa é a indicação, é porque eu e você poderíamos nos esquecer. Amém? Eu mesmo já, esses dias, recebi uma palavra, e foi tão interessante porque o Senhor me lembrou, por intermédio dessa pessoa, de algo que Ele tinha me dito há 3 anos atrás. Olha que coisa interessante. O próprio Senhor falou comigo há 3 anos atrás. Eu fui marcado por aquilo que foi dito por Ele. Mas 3 anos depois, Ele mesmo precisou me lembrar, porque eu não me lembrava. Está aqui?
Você consegue perceber? Então, num momento como esse, talvez nós temos a oportunidade de nos lembrar de coisas que estão sendo esquecidas, de coisas que estão sendo perdidas, de coisas que estão sendo talvez abaladas ou chacoalhadas. E o Senhor me levantou aqui essa manhã para reafirmar na tua vida algo que Ele deseja que seja convicto. Amém? Você achou? Efésios capítulo 3? Efésios capítulo 3, nós iremos ler do verso número 14 ao 21. E diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, conforme o seu poder, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto poderoso. Queridos, assim, eu já li, eu não sei se você se deu conta, mas trata-se de uma oração. Amém? Eu já quis orar bonito assim. E eu leio e falo, poxa, Paulo orou tão bonito, eu podia fazer umas orações bonitas assim, né? Que oração maravilhosa. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Papai, nós te damos graças. Eu não estou palestrando, não estou aqui para distrair ninguém, para entreter ninguém. Eu estou pregando a tua palavra e ela é carregada de poder. É ela que nos transforma, é ela que nos deixa semelhante ao Senhor, é ela que nos torna cada vez mais moldados, Pai. Ela que confronta o nosso caráter e nos faz compreender que é melhor nos submeter à tua instrução. E eu te dou graças pela tua unção que despedaça todo o jugo. Manifesta nesse lugar, Pai. A tua palavra será pregada e o poder que existe nela irá despedaçar sofismas, mentiras, engano, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que tem nos separado ou nos afastado da tua vontade. Pai, eu creio em nome de Jesus, o teu poder, a tua unção, quebrando, despedaçando, e a tua palavra nos atraindo ao Senhor, nos atraindo para perto do Senhor. Eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem e têm em seus corações o desejo de acertar. E eu te dou graças, Pai, porque o Senhor, com muito amor, sempre vem de encontro mesmo, sempre vem trazendo ao nosso coração a instrução necessária para que possamos estar cada vez mais dentro da tua vontade, correndo a carreira que o Senhor propôs a nós. Em nome de Jesus, eu te dou graças e toda a honra. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, essa oração, talvez se nós tivéssemos, eu não sei se você já, há quem diga, e eu não tenho nada contra os coachings, ok? Não tenho mesmo, acredito que existe o seu lugar, mas há quem diga, e aí eu não quero rotular, mas foi uma piadinha que eu vi, que o coaching geralmente tem sido alguém que diz para você fazer uma coisa que ele mesmo não fez. Então ele quer que você dê certo numa coisa que ele não deu. Nós não estamos lendo um texto, e é por isso que eu falei disso, nós não estamos lendo um texto de alguém que não mostrou ser real na vida dele o que ele escreveu. Amém? Nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar a respeito do amor de Deus, de ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ele fala sobre estarmos enraizados, alicerçados em amor. Mas não é um texto isolado. Quando você vê a caminhada desse homem, quando você vê a trajetória desse homem, fica claro que ele de fato viveu consciente disso. Amém? E é exatamente assim que eu e você devemos viver, querido. Você precisa acordar todas as manhãs com a convicção: eu sou amado, eu sou amada. E não é porque você tem um marido, não é porque você tem uma esposa, não é porque você tem um filhinho que todos os dias diz: mamãe te amo, papai te... Não é isso.
Você é amado porque o amor te amou. E ainda que você não tenha ninguém ao teu lado, você é amado, é saciado e é pleno, porque o amor te amou. Querido, se você não entender isso, você vai apoiar o amor na pessoa que está do teu lado. E talvez vai ter dia que essa pessoa não vai te amar. Não estou dizendo que é o que a Bíblia quer que não. Mas talvez tenha dia que essa pessoa não te ame como deveria. Isso não pode abalar a tua convicção de que você é amado. Amém? Vamos voltar para o texto? Olha que coisa interessante. Eu acho maravilhosa alguns detalhes que o texto está trazendo, porque ele diz que eu me ponho de joelho. Esses dias as crianças estavam querendo uma coisa em casa, e eu estava falando não, a Camila não, mas eles queriam muito nos convencer, eles queriam muito, e ele ajoelha e diz, pai, por favor, eu digo, menino, levanta esse negócio, sai, para de besteira, levanta, menino. Aqui não era um ajoelhar, tentando convencer Deus, por favor, faça por eles, não, era ele intercedendo para que os nossos olhos fossem abertos. Era ele intercedendo e se colocando nesse lugar onde diz, eu preciso que eles compreendam o que eu compreendi. Eu preciso que eles vivam o que eu decidi viver. Amém. E é exatamente isso que ele diz por esta razão. Qual razão? Aqui ele vai dizer posteriormente. Ele diz, por essa razão eu me ponho de joelhos. Eu me pus de joelho por uma razão. E qual é a razão? E aí eu vou vir aqui, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Querido, esse prédio não cai, porque ele tem um alicerce. Pode chover, choveu muito esses dias, ventou muito, e ele não cai, porque ele tem um alicerce, ele tem um fundamento, ele tem algo que segura ele aqui, e é exatamente isso que ele está dizendo. Sabia que alicerce e fundamento você não vê? É algo que está dentro. E é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz, vocês precisam estar enraizados e alicerçados em amor. E ele continua dizendo, isto para que com todos os santos vocês possam compreender. E aí ele fala, qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ei, posso te dizer, de acordo com esse texto, e outros talvez vão nos embasar isso, mas não tem como você ser cheio de toda a plenitude de Deus, se não for compreendendo o amor que Ele tem por você. O caminho para ser cheio de Deus, cheio da convicção de quem Deus é para você e do que Ele fez por você, está totalmente baseado a quanto você compreende de quanto Ele amou você. Aleluia! Quão amado você é. Aleluia! A grande questão é que o diabo vai o tempo todo dizer para você que não é tão assim. As situações que vão se levantar vão dizer para você que você não é tão amado assim. Afinal de contas, ainda ontem aconteceu uma situação e eu brinquei, falei, ai, Deus me ama tanto, isso não vai acontecer. E talvez nós estamos sendo meninos a esse ponto, de pensar que porque somos amados, coisas não acontecem conosco. Mas o próprio amor, enquanto esteve aqui na terra, Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas o que eu preciso dizer a vocês, fiquem convictos do meu amor, porque esse amor venceu o mundo. Então não é sobre não passar por situações, ou passar por coisas que vão, talvez te fazer pensar, eu não sou tão amado. Onde está Deus? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Para quê? Querido, é estar convicto, é enraizado. E aí pode bater o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, eu não solto. Eu estou enraizado no amor dEle. Eu estou convicto do amor dEle. E vamos falar um pouquinho a respeito da vida de Paulo. Querido, preste atenção, nós não estamos falando de um homem que cresceu num berço evangélico. Eu às vezes, eu achava muito legal quando eu ouvia pessoas que diziam, eu nasci na igreja e eu nunca me desviei, porque eu queria ter tido também esse discurso, eu também queria ter esse testemunho, mas por um tempo eu me afastei do Senhor. E eu vivi coisas que me atrapalharam quando eu voltei, porque você talvez tenha que botar um pouco mais de força,
para fazer a tua mentalidade mudar. Você precisa pôr um pouco mais de força. É por isso que a gente tem na igreja e diz: ei, não queira tentar experimentar. Vai por mim, vai dar curiosidade, mas é mais fácil matar a curiosidade do que querer consertar depois de ter vivido. Mas pastor, eu quero muito, então não queira muito. Há quem diga que um pensamento mau sai da tua cabeça com um pensamento bom. Então enche a tua cabeça da palavra de Deus. Você está aqui? Então olha para a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem que agora ele entendeu. Ele é alguém enraizado, ele é alguém alicerçado em amor, e ele ora agora por outros. Falou: pai, eu já entendi, mas agora eu preciso que eles entendam. E vamos voltar, eu não estou falando de um homem que teve um testemunho, onde ele diz: nossa, nunca pastor, nunca participou, nunca teve um vício, nunca teve um problema. O homem acordou na igreja, amanheceu na igreja, viveu na igreja, está aí, para ele é fácil. Eu me lembro uma vez que eu estava falando com uma pessoa, e eu falava para ela a respeito de como ela poderia viver, e ela me respondeu de um jeito, que eu falei: poxa vida, você está achando que todo o amor, ou tudo que eu vivo é por causa da minha família? Porque quando eu estava indagando ela virou para mim e disse: nem toda, como foi que ela falou? Nem toda pessoa nasceu numa família Brezan. Foi a resposta dela para mim. Então para você é fácil dizer isso, porque você nasceu numa família que te possibilitou viver isso. E eu estava tentando dizer para ela: não tem a ver com a família que eu nasci, entenda, eu não estou menosprezando, é óbvio que é mais fácil, mas entenda, sabia que eu só tenho maior facilidade de compreender algumas coisas, porque eles, antes de mim, se entregaram a Jesus? Você consegue entender que você, tendo convicção desse amor, pode fazer pelos teus filhos? Você consegue entender isso? Então o apóstolo Paulo foi alguém que cresceu odiando os cristãos. Ele se desenvolveu odiando os cristãos, a ponto de querer matá-los, de consentir na morte, de estar lá. A gente nunca viu alguém morrer apedrejado. A gente não sabe qual é o requinte de crueldade que existe nisso. É as pessoas vendo alguém caído e continuar pegando pedras e atacando pedras. Quanto ódio precisa existir para que eu ataque 1, 2, 3, 4, ou veja aquela pessoa caindo no chão e continue apedrejando? Quanto ódio precisa existir? Nós estamos falando desse homem que odiou, que foi perseguidor, mas ele teve um encontro. E nesse encontro, pergunta: por que você me persegue? Então ele diz: não, quem é você? Ele diz: sou eu, a quem você persegue. E querido, esse encontro mudou a vida desse homem. E eu acho maravilhoso pensar, porque eu estou contando a vocês uma parte de quem foi o apóstolo Paulo. Porque esses dias eu estava vendo, se eu pergunto para você quem foi o apóstolo Paulo, talvez nós diríamos: um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o homem desculpa, me distraí. O homem que escreveu o Novo Testamento, o homem que teve experiências com o Senhor, o homem que ministrou, que fez viagens missionárias, nós diríamos muitas coisas. E talvez não estaríamos tão falando de quem ele era. Porque é exatamente isso que acontece quando nós somos amados pelo amor. Talvez o diabo vai o tempo todo dizer: ei, eu sei o que você fez. A inspiração daquele filme, Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, foi do papel do diabo. Mas o diabo é alguém que vem e diz: eu sei o que você fez, eu sei quem você era. Você vai ter coragem? Você vai agora levantar suas mãos? Agora você adora ao Senhor? Agora você diz que é? Pois é, porque eu estou enraizado e alicerçado em amor. Aquilo que ele vem dizer a mim não me abala. Então nós estamos falando de um homem que passa de perseguidor da igreja a alguém que agora defende. Não só defende, mas prega. Esse homem era conhecido, querido.
Eu acho de verdade que se esse homem, quando entrava nas sinagogas, quando esse homem entrava nos lugares, as pessoas sabiam quem era ele. Ele era famoso. Pega por nós, imagina que entrasse aqui em nosso lugar, aqui em nosso meio, alguém que tenha um passado muito cruel. Alguém que nós pensamos, poxa vida, esse daqui deu trabalho para a justiça. Esse aqui, então essa pessoa entra e está cheia, ele senta aqui na frente. Então ele passa por todo mundo e senta aqui na frente. Eu sei que nessa igreja, porque somos todos maduros, todos olharíamos para a pessoa dizendo, uau, que bom que Deus o alcançou. Nós não teríamos um olhar de julgamento, porque compreenderíamos, em Deus existe restauração. Mas talvez lá na igreja não era o povo tão maduro como nós aqui. E talvez existia por parte deles um julgamento. A Bíblia diz que por um momento, querido, existiu alguém que ele tratou como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Talvez alguém que estivesse atrás dele lembrando. Como você tem coragem de estar aqui agora falando do amor? Eu estava lá, você viu o Estevão sendo apedrejado, você viu a maneira como ele agiu, você viu ele morrendo, o último suspiro dele não ecoa nos seus ouvidos, não? Você não fica remorçado por tudo que aconteceu? E a Bíblia diz que aquele homem, o mensageiro de Satanás, vinha atrás dele, a ponto dele orar ao Senhor, Senhor, tira ele de perto de mim. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, eu não vou tirar ninguém. Eu não vou parar ninguém, até porque isso vai acontecer. Vão existir pressões, vão existir situações. Eu não quero que você olhe para o mensageiro de Satanás. Eu quero que você esteja consciente da minha graça. E o que é a graça, senão esse amor de Deus derramado em nós? Essa capacidade que Deus viu em nós, é esse amor. O problema é que a gente vê, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Uau, E a gente não está meditando nisso. A gente decorou um versículo que não entende o peso dele, que não entende a eficácia dele. Ontem estava tendo um diálogo da minha esposa com os nossos filhos. Eu achei interessante, porque estava tendo um receio por parte dele de falar, e a Camila estava dizendo, não, nós somos teus pais, você pode falar o que você quiser, independente de você ter vergonha ou não, pode falar aquela coisa toda. E aí a Camila disse, não existe alguém que vai amar você nessa terra, mais do que eu e seu pai. Diz, ninguém vai amar você mais do que... Nós te amamos. E aí, como foi que ela falou? Nós te amamos com tudo que nós somos, nós te amamos muito. Aí ele disse, vocês amam a mim mais do que amam a Deus? Aí a Camila diz, não. Aí, peraí que você... Aí ele falou assim, como foi? Pronto. Aí ele perguntou, foi exatamente isso, perdão, que deu um outro ênfase para a história. Mas ele disse, Jesus me ama mais do que vocês me amam? E aí eu respondi a Camila dizendo, sim, ele morreu por você. E talvez como pai e mamãe, a gente pense, eu morreria pelo meu filho. Mas você não morreria por um estranho. E eu preciso que você entenda, você é filho depois que ele já morreu. Você se tornou filho agora que ele já morreu. Você morreu, quando ele morreu, você era essa pessoa ruim que você era aí. Você está melhorzinho hoje. Hoje a palavra te colocou num lugar onde você tem tá mais aguçado, né? Porque o amor entrou em você, você pondera, você pensa. Alguns estão demorando um pouco mais. Mas é assim, é esse processo mesmo. Mas querido, quem era você? Talvez um marido ruim, um pai ruim, um chefe ruim. Esse amor, o amor te amou quando você não era. Talvez hoje você deixou de fazer coisas e é maravilhoso, porque foi justamente o que aconteceu no encontro. Zaqueu tem um encontro com Jesus. E querido, foi uma conversa. Eu vou na tua casa, aquela coisa toda, e ele diz, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver, e vou devolver 4 vezes mais. Olha que coisa!
Então, ter um encontro com esse amor nos constrange a não andar de qualquer jeito. Porque existe uma deturpação, porque existem pessoas que entenderam, eu sou amado, e nada pode mudar isso, eu sou amado, e porque eu sou amado eu vivo de qualquer jeito. Se você entende que a tua mãe te ama, você não vai maltratar ela. E quando você vê alguém maltratando a mãe, você que está de fora olha e diz... Quantas vezes, coisas que nós fazemos quando jovens, quando nós temos um filho... Eu me lembro, quando a Luísa nasceu, e eu fui começando a ter alguns trabalhos com a Luísa, eu cheguei para meus pais e falei, eu quero te pedir perdão. Perdão porque eu dei trabalho para vocês aí, eu nem cheguei na fase que eu dei trabalho, mas hoje eu quero pedir perdão mais uma vez. Porque de fato passar por algumas coisas nos faz compreender melhor, a nossa empatia é mais quando a gente passa por algumas coisas. A grande questão é que eu estou falando de um homem que escreveu sobre o amor, porque ele compreendeu esse amor. Ele não escreveu porque ele leu num pergaminho e agora ele precisava escrever. Vamos dar continuidade. Ele viveu esse amor, ele disse, eu preciso que assim como eu compreendi esse amor, vocês também compreendam. E não tem como, querido. Não tem como, você não vai obedecer ao Senhor, você não vai compreender o que Deus tem para a tua vida. O próprio texto continua, não é? Que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Como que eu vou acreditar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, se eu nem acredito que eu sou amado por Ele? Agora, é uma consciência, uma convicção que você precisa ter. Agora, isso se dá mediante ao conhecimento que você tem. Porque essa é a oração dele. Que nós conheçamos o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que fiquemos firmes, cheios de toda a plenitude de Deus. Eu gosto demais de uma historinha, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu gosto demais de uma história que eu ouvi da minha cunhada, não sei se ela lembra, mas ela estudava num colégio e tinha uma amiga dela que era adotada. Já contei isso aqui outras vezes. Ela era adotada. E as crianças descobriram que ela era adotada porque ela não se parecia com a mãe ou o pai. E então começaram a tirar sarro dela, fazer bullying com ela, porque ela era adotada, porque ela não era parecida com os pais. E de alguma forma brincavam com ela e ela tinha uma reação muito tranquila, muito leve a respeito daquilo. E então ela foi conversar com a menina e perguntou, isso não mexe com você? Isso não te machuca? Como que você se sente mediante a isso? E a menina respondeu, desde muito pequena, a minha mãe conversou comigo, porque depois de mim teve uma irmã biológica. E a minha mãe conversava comigo, ela dizia, filha, a sua irmãzinha a mamãe não escolheu, mas você, eu fui em um lugar, dentre muitas crianças, o papai e a mamãe escolheram você. Você foi escolhida e amada pelo papai e pela mamãe. Então ela cresceu com essa consciência. Quando diziam, você não se parece, ela dizia, mas eu fui escolhida. Você não é, mas eu fui escolhida. A grande questão é que você precisa entender, o amor te alcançou, o perfeito amor te alcançou, você foi amada, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Olha que coisa maravilhosa o que diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, verso de número 16, diz, e nós conhecemos o amor, e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pastor, eu sei que Deus me ama. Sabe mesmo? Sei. A Bíblia diz que o perfeito amor, esse amor que te amou, lançou fora todo o medo. Eu te pergunto, você tem medo?
Qualquer resquício de medo que tenha em você, é porque você ainda não compreendeu. O medo pode bater. A grande questão é que se você está alicerçado em amor. Eu não sei quantos de vocês... Existem tantos testemunhos de pessoas que foram envolvidas por esse amor, pessoas que foram encontradas por esse amor, pessoas que foram atraídas mesmo. Não se trata de cantar que você é amado, querido. Não se trata simplesmente de você conhecer o versículo, porque compreender que você é amado pelo Senhor vai fazer com que você não mendigue a atenção de outros. Você não é carente de atenção. Agora, se você é casado, não é para você ser grosso e dizer, a mulher, Deus já te deu toda a atenção do mundo. No casamento você precisa ser um bom marido. Amém? Faça o teu papel, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Agora, de verdade, querido, eu me lembro quando adolescente, a gente é muito tendencioso a isso, mas eu me lembro de algumas situações de pessoas que tinham seus relacionamentos interrompidos, e elas procuravam dizendo, acabou o meu mundo acabou, eu não sei o que vai ser da minha vida. E não é assim que funciona, querido. Nossa, pastor, que mensagem simples, não tinha nenhuma revelação. Eu queria que o Senhor viesse com uma palavra diferente. Pois é. É algo talvez tão comum a nós, mas a gente ainda está tão distante disso, né? Colossenses 2,6 diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. A palavra está dizendo, querido, eu e você precisamos ter raízes naquilo que a Bíblia diz ser real ao nosso respeito. Aí a gente acha que o diabo vai tentar Jesus, mas a gente não. Pastor Vitor mencionou, eu acho extraordinário o ministério de João Batista. O homem compreende que Deus chamou para fazer, ele vai lá para o deserto e a unção atrai as pessoas daquele lugar. A mensagem não era mensagem fofinha, não tinha um teclado de fundo tocando enquanto ele dizia, ó queridos, se quiserem arrependam-se. Se acharem por bem, mudem de vida. Não. Era arrependam-se, raça de víboras. Era uma mensagem dura. Era um homem que veio para pregar a palavra e convencer o povo do juízo mesmo, do pecado. E então esse homem tem um encontro com Jesus e ele diz, eu não sou digno de desamarrar as sandálias desse homem. Jesus chega para ele e diz, convém que eu faça, eu preciso ser batizado. E então João Batista o batiza. Preste atenção que João Batista o batizou. João Batista não o batizou. Amém. Então João Batista o batiza. E então do céu se ouve uma voz que diz, este é o meu filho. Olha que coisa interessante. Deus não poderia ter dito, esse é meu filho? Já não estaria bom? Está comigo? Amém. Olha só o que a voz diz, este é o meu filho amado. Em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro. E a Bíblia diz que então Jesus sai dali e vai para o deserto. E no deserto o diabo chega para ele e diz, ei, psiu, vem cá, se és mesmo filho de Deus, por que não transforma essa pedra em pão? Você está com fome. Você está comigo? O diabo foi tentar Jesus com relação a ele ser um filho amado. Ele não vai tentar você? Ai, não, pastor, é que eu sou alecrim dourado. Não, querido. O diabo vai chegar aí. Isso está acontecendo, não sei se você é tão amado. Eu não sei, está demorando para chegar. Será que tem esse amor todo?
enraizado e alicerçado em amor. Pode bater o vento, pode vir a chuva, pode vir as coisas, eu não mudo a minha posição. Aleluia, aleluia. Esse é o lugar, querido. O apóstolo Paulo entendeu e ele ora por mim e por você. Vocês precisam compreender. Não existe vida longe dele. Não existe alegria longe dele. Agora o texto está dizendo, e é maravilhoso porque o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele vai falar acerca de outras coisas que nós vamos viver. E tudo começa nisso. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Ele diz, se ele não poupou nem mesmo ao seu filho, presta atenção, porque nós estamos falando do amor, ok? A expressão do amor de Deus por nós foi Cristo Jesus na cruz. Você está comigo? Então o apóstolo Paulo diz, se ele, por amor a nós, não poupou o seu único filho, como, olha aqui, como, cabeção, presta atenção, como ele não nos dará, juntamente com ele, todas as demais coisas? Gratuitamente, graciosamente. Então não é simplesmente dizendo, eu sou amado. Querido, você é amado e suprido, porque o amor foi o ápice do que ele poderia fazer por nós. Jesus foi o ápice do que ele poderia fazer por mim e por você. Romanos 8:35, o mesmo apóstolo Paulo continua dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuadamente. Fomos considerados como ovelhas para matadouros. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que me amou, olha lá, em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedor. Por quem? Por onde? Como que eu sei que eu sou mais que vencedor? Por meio daquele que nos amou. Não tem como, talvez você saiba, a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. A convicção do mais que vencedor só vem porque você entendeu. Antes de ser mais que vencedor, eu sou amado. Não entender que é amado, querido. O mais que vencedor vai ser simplesmente uma frase que você sabe, uma palavra que você sabe. E o texto continua. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é simplesmente dizendo, esteja enraizado, esteja alicerçado. Ele continua dizendo, e o texto lá para frente vai dizer, o que vai te separar desse amor? Ele começa a dizer, espada, é frio, ele diz, nada pode nos separar, mas depois ele continua, e ele continua dizendo, nada, nem profundidade, nem nada que querido, nada pode te separar. Eu me lembro quando adolescente, minha mãe conversando comigo, aquilo caiu no meu coração de um jeito tão maravilhoso, e ela disse, filho, não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Ele te amou com tudo o que Ele é. Amém. Eu gosto de falar a respeito disso, já falei outras vezes. João 13:23 diz, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo para dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Jesus, Senhor, quem é? Se você ler a carta ou a epístola de João, você vai ver que em alguns versículos o texto vai se referir como aquele a quem Jesus amava. A Bíblia diz que eles voltam a pescar, se você for ler João, Jesus ressuscitou e Pedro, depois de ter negado Jesus, se entristece e volta a pescar, não é assim?
Então ele volta a pescar, alguns discípulos vão com ele, e então a Bíblia diz que Jesus aparece para eles na praia. E então o texto de João diz assim, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olhe, é um mestre na praia. Querido, você não vai ver em nenhuma das cartas. Você não vai ver em Mateus, você não vai ver em Marcos, você não vai ver em Lucas, se referindo a João como discípulo amado. A única carta que diz que ele é um discípulo amado foi a que ele escreveu. É engraçado, porque assim, é como se você fosse Eu fui muito zoado, não na época, mas agora, porque um dos meus e-mails no Hotmail, quando eu era adolescente, jovem, era Lucas The Best. Eu sei, eu me envergonho disso hoje. Mas na época era assim, então perguntava o meu e-mail e colocava lucasthebest@hotmail. Não adianta mandar e-mail lá, porque ele não funciona, não tem a senha, não sei mais nada. Mas é mais ou menos o que o apóstolo João está dizendo. Ele escreveu a carta dizendo assim: João, o amado. João, a quem Jesus amava. Você está aqui? Amém. Você consegue entender que talvez a gente, se não olhar com esse olhar, a gente pode olhar com um olhar de arrogância, de um homem que se acha mais amado que outros, mas ele entendeu. A gente não olha para o apóstolo Paulo, talvez pelo histórico dele, pelo que ele está nos ensinando, a gente não olha para ele com um olhar de soberba, como um homem que se sente mais amado que todos. Mas João escreveu sobre ele, o discípulo a quem Jesus amava. Se eu e você escrevermos a nosso respeito, a gente vai dizer o que sobre nós? Alguém que está arriscando o amor de Deus? Alguém que está tentando... Não, querido, você foi amado, você é amado. A grande questão é quão consciente disso você está. João estava muito. Ele escrevendo sobre ele diz, João, o discípulo a quem Jesus amava. E se eu perguntasse antes de falar tudo isso para vocês, qual era o discípulo amado? Todos nós diríamos, João. Por quê? Jesus nunca disse que João era mais amado que os outros. Nunca disse. E eu sempre me perguntei, querido, é óbvio que isso não é talvez uma regra, talvez você tenha uma outra opinião e a gente pode conversar a respeito, mas quando Jesus está na cruz, para ser crucificado, ele vira para João e diz: essa é tua mãe. Ele diz a respeito da mãe dele: João, cuida de Maria para mim, cuida da Maria para mim. E eu fico pensando, nós só estamos aptos a cuidar de alguém se a gente entende de onde vem a nossa fonte de amor. João compreendeu quão amado ele era. Jesus diz: você compreendeu, João, você vai conseguir amar Maria como se deve. Você está aqui? E eu e você precisamos, e talvez eu não vá falar disso, eu vou falar disso à noite, mas compreender esse amor que Deus tem por nós, não é só a alegria e a plenitude, e o agora estar enraizado e alicerçado nesse amor. Compreender esse amor de Deus por nós, traz a nós responsabilidades. E eu não vou conseguir falar disso agora. Mas você precisa estar convicto disso. Compreender que você é amado por Deus é o que vai fazer você estar cheio da plenitude dele. E esse amor excede todo o entendimento. É o que o apóstolo Paulo está falando. Se você tentar com o meu raciocínio, com o teu raciocínio, entender a lógica, a justiça do que eu fiz, queridos, a gente ia querer, nós somos tendenciosos, nós somos punitivos, nós somos justiceiros, a gente quer. O amor de Deus veio e disse: não, Paulo, o que você fez até aqui, você se arrependeu, você não sabia que era mim que estava perseguindo, então tá, você está perdoado, vai. Mas eu e você precisamos compreender que existe responsabilidade. E eu quero ler com você esse texto, e aí a gente vai falar um pouco mais disso à noite. Não é uma série, mas se você quiser assistir, né? O nosso tempo já... Abre comigo, por favor, 1 João 4, 9 a 11.
Pedir para o teclado subir aqui. Primeira João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 9. Isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso número 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, vamos ler junto esse? No 3? 1, 2, 3. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Amém. Então assim, não tem como desconectar. Estar convicto desse amor é evidenciado amando outros. Então a palavra de Deus ela é muito equilibrada, ela é muito maravilhosa, porque você não vai ver a palavra dizendo assim, eu quero que você precisa entender, o seu alicerce está em mim, a sua raiz está em mim, é no meu amor, é no meu amor que você é cheio de toda a plenitude, é o meu amor que excede todo o entendimento, é Ele que você precisa compreender. Mas vai dizer, siga, como um filho mimado, se sentindo o mais amado por todos. Então agora você escreve, Lucas, o filho mais amado de Deus. Ele vai dizer, se você entendeu o amor, entenda também a responsabilidade de ser amado. E a responsabilidade de ser amado é amar outros. Você não vê o apóstolo Paulo pregando esse amor e orando para que fôssemos convictos desse amor, vivendo uma vida, balançando na rede, conquistando bens próprios, conquistando uma vida própria. Não. Ele fala de ser cheio do amor, gastando a vida dele para com o Senhor, amando pessoas, investindo em pessoas. Mas vamos ficar com essa parte. Você é amado. Eu queria, vem a banda toda para cá. Eu tenho no meu coração, querido, eu vi um testemunho de um ex-satanista, mas não sei quantos de vocês viram. Mas um ex-satanista, ele tinha a igreja dele, a comunidade dele na África do Sul, com mais de 12 mil seguidores. E então existe um corte num podcast onde ele está falando que ele serve a Satanás e que ele tem todo esse pessoal na comunidade dele. E então ele volta para esse mesmo podcast para falar de algo que aconteceu com ele. E ele fala que ele estava em um quarto e de repente aquele quarto foi inundado, invadido por uma atmosfera, e ele percebeu que era Deus que estava com ele naquele quarto. Então ele diz, quando eu percebi que era Deus, eu tive muito medo, porque eu pensei, eu falei mal dele a vida inteira. O que vai acontecer comigo agora? Mas ele diz que em fração de segundos, o mesmo medo que acometeu ele, foi subjugado, foi envolvido, e ele diz, eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida, e aquele amor envolveu aquela sala, e me constrangeu, de um jeito que eu nunca tinha sido. Eu procurava aquilo, no que eu fazia. Esse mesmo homem teve um outro encontro com uma mulher, que sem saber quem era ele, pediu para dar um abraço nele. E ele disse que quando aquela mulher abraçou ele, sem saber quem ele era, sem saber no que ele cria, sem saber o que ele fazia, ele disse, aquela mulher transbordou sobre mim um amor que eu nunca tinha visto em um outro homem, em uma outra mulher, em um outro ser humano. Talvez nós estamos vivendo uma vida tão corrida, talvez nós estamos vivendo uma vida tão agitada, que a gente está tentando fazer com que Deus se adeque à nossa agenda.
Eu tenho academia de manhã, eu tenho que levar as crianças, eu tenho que fazer o almoço. Senhor, entra aí no bolo, senão você não vai curtir eu. E parece que é Deus que precisa nos curtir. Querido, eu e você precisamos estar nesse lugar onde você é tão convicto desse amor, porque você está gastando tempo ali. É você no seu quarto, no seu devocional, é você no seu momento com o Senhor, totalmente envolto e recebendo desse amor, compreendendo esse amor. Talvez nós tenhamos Deus como um Pai semelhante ao que nós tivemos na terra, que nós temos na terra. Um Deus onde não demonstra tanto amor assim. Um Deus que é mais na dele, né? Esse senhorzinho ranzinhos, esse senhorzinho. Ele tem prazer em se relacionar com você. Quantas pessoas na nossa igreja cresceram em um ambiente onde eles não tiveram referência de pai, de mãe? Mas a Bíblia é tão maravilhosa que lá no livro de Isaías, o Senhor diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, todavia eu, o Senhor, não te abandonarei. Então não importa, querido, e eu não quero diminuir talvez o que você passou, mas existe no Senhor cura, existe no Senhor o sarar das feridas. Talvez você foi machucado pelo teu pai. Eu me lembro de uma pessoa que eu conversava, ela dizia: eu tinha dificuldade de entender Deus como um pai por causa do pai que eu tive, mas quando eu entendi, foi tão libertador para mim. Entende, eu não estou aqui essa manhã para te passar informação, eu estou aqui porque Deus pediu para que eu dissesse a você: você é amado. Você pode fechar os teus olhos? Vamos adorar Ele. Eu tenho essa nota no meu coração. Vamos agradecer o amor dEle, vamos agradecer Ele, o cuidado dEle, o carinho. Eu tenho certeza que você tem sido alvo, querido, desse zelo do Senhor para com a sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Teu amor nos alcançou. O Teu amor nos envolveu, o Teu amor nos sarou, o Teu amor nos curou, o Teu amor nos levantou, o Teu amor nos pôs de pé. Sarou todas as feridas, tudo aquilo que de alguma forma estava desordenado em nós, o Teu amor restaurou, o Teu amor organizou. Sopra macande que leria prambroso de querer. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Teu amor, Senhor. Teu amor, Senhor. Xota que andala pro Yesu e chame de que vos. Eu sou amado por Ti, Senhor. O filho amado eu sou.
Um filho amado eu sou. Sobrando colha sou de que pro polo do pros. Talvez existam feridas em você e essa atmosfera deseja de sarar. Essa manhã, como eu disse a você, eu não vim trazer simplesmente informação. Você pode ficar de pé? Eu queria que você se abraçasse. Você pode se abraçar? Você pode fazer isso? Faça isso. Sem pressa de se soltar. Se abrace, sem pressa de se soltar. Tia da condolo eu soube que ele ia pramro bolsois. Tia quando eu sou e queria pramro co eu sou. Sou eu que saro os corações. Eu percebo o amor de Deus querendo restaurar a visão daquilo que o Senhor mesmo tinha colocado como um sonho no teu coração. Chataqueando que ele pia brobrobo soia. Tioia cande que ele linha moia sempre que prepoloro bronzo. Perfeito amor lançou fora todo medo. Lançou fora todo medo. Talvez você nunca tenha ouvido do teu pai ou da tua mãe, eu te amo. Mas eu te convido a ouvir do Senhor essa manhã, eu te amo. Eu te amo. Obrigado, Senhor, de modo extraordinário, estrondoso nos amou. Entenda, para o Senhor você não precisa ser durão. Talvez nós estejamos por meninice, querendo parecer durão para o Senhor. Eu me lembro quando um homem de Deus me encontrou, ele disse: quando foi a última vez que você chorou, estando diante do Senhor? Quando foi a última vez que você se deixou ser ministrado por Ele? Você talvez cresceu em um lugar onde dizia: homem não chora. Mas eu quero te convidar a ir para esse lugar. Talvez vai ser o seu banho, talvez vai ser o seu carro, talvez vai ser o seu quarto, eu não sei. Seu estúdio, seu trabalho. Mas eu quero te convidar a estar nesse lugar onde o amor de Deus enche, onde a atmosfera é mudada. Eu sei do que eu estou falando, e o meu desejo, a minha oração é para que vocês vivam isso. Tanta coisa é quebrada nesse lugar, tanta coisa é ajustada nesse lugar, tanta coisa
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Chuta aqui, ambracoloio pros. Se você fez algo que você sabe que desagradou ao Senhor, e talvez seja isso a acusação que o diabo está fazendo contra você, peça perdão ao Senhor. Mas não seja roubado daquilo que precisa ser vivenciado, vivido por você essa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Permaneçam com seus olhos fechados. Eu preciso fazer um convite. Talvez você entrou nesse lugar pela primeira vez, ou talvez não. Mas em João, no capítulo 1, verso de número 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Até que você faça, você não vai conseguir compreender esse amor ministrado aqui essa manhã. Existe alguém que entrou aqui essa manhã e nunca entregou a vida a Jesus e deseja fazer isso? Levanta sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Eu acabei de ler para você o que João diz: a todos quantos o receberam. É preciso receber Jesus no teu coração. É preciso abrir o teu coração e aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz por você. O que eu estou oferecendo a você agora é perdão. Homem nenhum pode salvar-se, mas Jesus fez isso. Jesus é a expressão exata do amor do Pai por nós. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e não me importa saber o motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja se reconciliar com Ele. Levanta a sua mão bem alto para que eu possa ver. Você pode vir aqui à frente? Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente? Deixa eu dar um abraço em você. Se existe mais alguém, vem aqui na frente. Ele vai orar com o Senhor. Vem cá. Ele vai orar com o Senhor. Vira aqui assim, ó. Existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Se você entrou aqui essa manhã, Deus está te oportunizando viver a vida que Ele tem para você. Se existe mais alguém, vem aqui à frente. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos dele, e você deseja essa manhã se reconciliar com Ele, vem aqui na frente.
Eu não sei qual ensinamento você teve, querido, mas nós publicamos um vídeo na nossa rede social, se vocês nos seguem. Você viu um vídeo do nosso fundador, o fundador desse ministério, onde ele fala a respeito do amor de Deus, e ele diz: amor não põe câncer, amor não põe doença, amor não traz miséria. E a oração de Jesus é que fosse feita na terra a vontade, ou aquilo que é no céu. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Seja feita na terra a tua vontade, assim como é no céu. Amém? E no céu nós não vamos ter, querido, nós não vamos ter câncer, nós não vamos ter falta de perdão, nós não vamos ter miséria. No céu não existe essas coisas. E a oração de Jesus e o que Ele nos ensinou é que nessa terra nós podemos manifestar o que é real no céu. Amém? Então eu não sei se você tem alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, mas se você não atendeu os apelos para salvação ou reconciliação, eu entendo que você é um filho de Deus já. E nós vamos participar da ceia. E eu creio que assim como esses elementos irão se misturar ao teu corpo, a vida de Deus em você vai sarar. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem, mas eu creio em nome de Jesus. E eu quero que você creia nisso. Se existe caroço no seu corpo, se existe dor, o que quer que tenha no teu corpo, ao participar da ceia, eu declaro em nome de Jesus, cura se manifestando no teu corpo. Amém? Aleluia. Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não ora em outras línguas, você ainda não é batizado no Espírito Santo, tendo a evidência de orar em outras línguas. Talvez você teve um ensinamento que era para alguns, que alguns eram escolhidos por Deus para isso, mas eu preciso te dizer, é uma ferramenta para todo filho de Deus. Todo filho de Deus é capacitado por Deus, cheio do Espírito, para orar em outras línguas. A Bíblia diz no livro de Judas, que aquele que ora em outras línguas, edifica a sua fé santíssima. Amém? Então Deus não ia querer que uns edificassem sua fé, por intermédio da oração em outras línguas, ao passo que outros não. É para todo filho de Deus. E se você deseja orar em outras línguas, ser cheio do Espírito, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, para que então possamos participar da ceia. Vem cá, rapidinho. Se tem alguém e você deseja, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Todos cheios? Todos cheios? Amém. Então nós vamos ceiar, querido. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E eu quero trazer a sua memória, Jesus ensinando os discípulos acerca da oferta. Ele diz: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, mas você tiver alguma coisa contra alguém, deixa ali a tua oferta, vai se acertar com a pessoa que você tem um problema, e depois de acertado, você vem então e apresenta a tua oferta ao Senhor. Se você tem alguma coisa contra alguém, você não pode participar de maneira indigna desse momento. Esse amor que te amou, te capacitou a perdoar, te capacitou a viver à altura do que Ele te chamou para viver. Amém? Então, se você tem algo pelo que se arrepender, faça isso, se você já não o fez. Se você tem algo contra alguém também, peça perdão, se arrependa, e vamos juntos participar da ceia do Senhor, amém? Nós vamos orar, e todos juntos vamos ceiar. Pai, nós te damos graças pelo pão, que representa o teu corpo, e o suco de uva, que simboliza o teu sangue derramado naquela cruz. Foi pregado, cuspido, e a tua palavra diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou diante de homens e mulheres saradas, eu estou diante de filhos e filhas saradas, porque a tua palavra nos garante, a tua cruz nos garantiu, a tua ressurreição
nos possibilitou viver em novidade de vida. Somos justiça, lavados pelo Teu sangue. O Teu sangue nos purificou de toda a injustiça, de toda iniquidade. Estamos limpos, purificados pelo Teu sacrifício naquela cruz por nós, Pai. Em nome de Jesus eu Te dou graças pelo privilégio de trazer à memória, nos lembrar aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, Pai. Em nome de Jesus, você pode comer do pão? E eu quero que, como um filho amado, talvez o mais amado nesse lugar, consegue pensar assim? Você consegue, talvez você seja o filho mais amado nesse lugar aqui essa manhã? Eu não acho que ele ama você mais do que ele ama a mim. Você precisa ter essa certeza, querido. Você é um filho amado? Você pode repetir isso? Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Você pode tomar o cálice. Aleluia.